Deputado, esse ano de 2019 foi um ano atípico, né? Extremamente movimentado no Legislativo. Qual o principal balanço que o senhor faz? Eu acho que o ano foi extremamente produtivo. Eu tenho a experiência de 29 anos como parlamentar aqui na casa, sendo presidente já pelo 5º ano, e eu nunca vivi um período tão produtivo em termos de projetos, né, encaminhados pelo governo ou pelos senhores deputados, projetos de iniciativa de deputados, projetos encaminhados pelo Tribunal de Justiça, Ministério Público. Foi um período de alta rentabilidade. Nós ultrapassamos a casa de 1000 projetos sendo votados aqui neste exercício do ano de 2019. Portanto, eu acho que a Assembleia presta um relevante serviço ao Estado. E todas as mensagens vindas do governo, elas tinham um cunho de melhorar a qualidade da ação pública, reforma administrativa e visando, acima de tudo, a eficiência do governo. O senhor acredita que essa efervescência toda do Legislativo se deu à nova legislatura, a novos deputados e também a um novo governo? Eu acho que, aliado ao novo governo, nós temos que entender que foi uma eleição totalmente atípica, a eleição anterior, onde o sentimento da mudança prevaleceu. E é claro que os parlamentares novos, eles chegam aqui com todo o ímpeto e vontade de mostrar serviço, mas também falta a eles a vivência e a experiência. Eu não posso jamais condená-los, porque é do processo, né? As pessoas, quando de uma campanha eleitoral, elas imaginam que ao chegar aqui, elas tomam conta absoluta e podem, enfim, aplicar aquilo que a sociedade imagina de um deputado. Mas nós temos limitações. Então, esse período, ele foi importante para que os senhores deputados novos pudessem também ter um aprendizado, conhecer toda a forma do regimento interno, como as coisas acontecem, e compreender que tem, enfim, a ínfima possibilidade de solução definitiva para os problemas. E eu, graças a Deus, pela boa convivência, que eu procuro sempre pautar de forma harmônica, ouvindo muitos deputados, nós passamos um ano importante e posso afirmar que a Assembleia precisava dar uma resposta à sociedade. O poder legislativo, um poder hoje que foi, queira ou não queira, pela grande mídia nacional, foi criminalizado. Hoje macularam a imagem do Poder Legislativo. E nós precisamos resgatar esses valores. E é o que nós estamos procurando fazer, através de trabalho, de políticas que implementei dentro do Poder Legislativo, de mudança de conceitos, da forma de atuar, abrindo a casa para a sociedade, para os nossos jovens. Eu acho que tudo isso faz parte de um conjunto de medidas que objetiva dar à opinião pública uma nova roupagem do Poder Legislativo. O senhor está aqui há 29 anos, é a terceira vez que é presidente da casa. Encontrou muita dificuldade com os novos deputados? Nessa questão mesmo, o senhor falou às vezes da inexperiência, de achar que tem que ser de um jeito e o trâmite é de outro. O senhor encontrou algumas pedrinhas aí pelo caminho? Inicialmente, claro, né? Porque os senhores deputados, talvez com pouco conhecimento que tem em relação ao regimento interno e alguns procedimentos que são possíveis de serem feitos ou não, eles imaginavam que ao chegar aqui tudo poderia acontecer. Não, o poder público tem determinadas legislações que impedem que você tome determinadas decisões. Então, até eles compreenderem isso, aprender o beabá da vida do parlamento, claro que a gente teve uma certa dificuldade, mas o diálogo imperou. E aí a gente ia construindo alternativas, permanentemente com os deputados novos, com o objetivo de mostrar a eles, olha, o caminho não é por aqui, o caminho é diferente, nós temos todo que obedecer aquilo que eu considero ser a nossa Bíblia, que é o regimento interno, e as coisas foram, na verdade, se ajustando, né? Tem questões pontuais de um ou outro deputado que se entendem como se fossem donos absolutos, né, de conhecimento jurídico, do regimento, e que às vezes também se contrapõe à posição do presidente.
Mas eu, como magistrado, sei compreender e não tenho nenhuma dificuldade dessa convivência. O senhor acredita que foi essa sua experiência, acabou sendo determinante para tratar de temas espinhosos? Por exemplo, a reforma da Previdência, a gente vê em São Paulo que ela não passou na Assembleia lá, aqui ela passou tranquilamente, a gente teve a questão da invasão da Assembleia, mas o senhor rapidamente já colocou a Assembleia na ópera de arame, a votação já aconteceu. A experiência foi determinante para isso? É lógico, né? Eu tenho 36 anos de vida pública. Eu já passei por tudo em termos de poder legislativo. Comecei uma carreira como vereador, depois prefeito, estou há 29 anos aqui. Então, vivi tudo já dentro do Parlamento Estadual. E a experiência é fundamental, claro, né? Responsabilidade, discernimento, saber o momento certo de você agir ou de recuar, ter humildade na construção daquilo que é de interesse público. E eu procuro pautar, enfim, né, a minha trajetória como presidente da casa dessa forma. Eu sempre valorizo muito o posicionamento da oposição, independente deles estarem a favor do governo ou não, porque eu tenho a leitura de que a unanimidade é burra, a oposição ela ajuda a construir. Necessária, né? É necessário para corrigir rumos do próprio governo e do próprio poder. Então, eu procuro agir como magistrado sem pender para a base do governo, apesar, é claro, de eu ter tido o apoio do governador, mas eu tenho que ter esse equilíbrio, sob pena de comprometer também toda uma história que eu construí, né, e que hoje ela goza de um respeito muito grande. Então, eu posso afirmar que valeu a minha experiência, sim, em relação à reforma da Previdência. Cumpri com o governador, porque eu disse a ele, governador, em função de que o Paraná, mais do que nunca, precisa dessa reforma da Previdência, porque há um clamor. O Estado sofre hoje com falta de recursos financeiros. O Estado tinha, para o ano de 2019, 200 milhões livres para investimentos. Não é nada para um orçamento de 54 bilhões. O que o governo precisava fazer? Reforçar seu caixa. Então, com essa reforma, nós estamos fazendo com que o governo fique livre de aportar 500 milhões de reais mensais e esses recursos vão para outras áreas importantes do Estado. E eu disse ao governador, independente de qualquer coisa que possa acontecer, nós vamos lhe entregar a reforma votada. Este era um compromisso que eu assumi com o governador, junto com a mesa executiva, e entregamos com a maior rapidez possível. Exatamente. Eu acho que é um fato inédito, né? As assembleias do Brasil sofrendo para votar, nós votamos aqui em poucos dias. O senhor acredita que o fato da população hoje está mais familiarizada com esse tema da reforma da Previdência, que foi até um pedido da própria população, você via nas ruas essa questão da reforma da Previdência, aliviou um pouco o ônus dos deputados de votarem uma medida que é uma medida impopular? Olha, eu acho que a reforma da Previdência, ela era algo que o Brasil inteiro esperava, principalmente em relação à reforma da Previdência do Brasil. E é claro que, consequentemente, os estados precisavam adequar as suas legislações à mudança que ocorreu no Brasil, porque você tem que trabalhar em simetria com a decisão maior. E há prazos legais para cumprir isso, sob pena do Estado deixar de receber aquilo que é de direito, que é o fundo de participação, os repasses, né, que a União faz aos estados. Se não cumprirem isso, deixarão de receber. É um prejuízo ao Estado. Por outro lado, há uma consciência despertada hoje da opinião pública que elas estão vendo e tendo a leitura de que nós não podemos mais ter um olhar focado apenas para privilégios ou determinados benefícios. Nós temos que tratar todos em igualdade de condições, né? Enfim, colocar tanto o juiz, o promotor, seja ele qualquer outra autoridade, em patamares iguais ao servidor público, diante de uma aposentadoria que no máximo chegue a R$ 5.800, é o que o INSS, né, propõe, porque não há mais como manter esses privilégios. A máquina pública não suporta isso mais. E todo esse déficit que nós estamos tendo no país, o grande causador disso, claro, tem a corrupção no meio. Isso é verdade, ela implica em muito. Mas
A questão do funcionalismo público hoje é o que corrói os orçamentos da União, compromete o orçamento da União e dos estados. Nós temos uma folha de pagamento com quase 50% da receita líquida do Estado. Isso é impossível trabalhar. Então a reforma da Previdência foi crucial e foi vital para que nós pudéssemos dar um novo rumo para o Estado do Paraná. E foi feita com negociação, né, deputado? Porque a gente viu, por exemplo, que comparando a reforma da Previdência estadual com a nacional, a estadual ela é um pouco mais branda do que a reforma nacional, né? Na verdade, isso foi fruto de entendimento, né? Algumas coisas ainda foram contempladas, né, dentro de um princípio de conversa com os segmentos do próprio servidores, né? A Polícia Militar, a Polícia Civil ficaram de fora, a questão da paridade, que era uma das grandes cobranças, até o ano, se não me falha a memória, 2003, era uma exigência, né, que se mantivesse a paridade, e isso tudo foi corrigido dentro dessa reforma da Previdência. Enfim, entendemos que eu acho que satisfez, né? Na plenitude ninguém se dá por satisfeito, a verdade é essa. Mas a leitura que nós temos que ter e que o servidor tem que compreender, o momento do Brasil é totalmente diferente de outros anos atrás. A economia parou de crescer, nós estamos com uma falta de... Saindo de uma recessão. Saindo grave, de uma né? recessão, a iniciativa privada praticamente parada e não há outro caminho a não ser corrigindo esses rumos, né, para que a máquina pública possa suportar e garantir o futuro dos servidores. Eu acho que isso que é fundamental e elementar. A reforma da Previdência vem para isso, para dar essa segurança jurídica de que quem for aposentar no futuro tenha e possa receber o seu salário. Eu lembro que em agosto nós estivemos aqui no seu gabinete, deputado, e o senhor já previa que a reforma da Previdência ia acabar vindo para os estados. Isso muito graças ao problema da PEC paralela, que está ainda emperrada lá na Câmara Federal. Na Câmara Federal é mais difícil do que a Assembleia? Essa PEC paralela é um engodo, na verdade, porque a Câmara Federal votou a reforma da Previdência, vem para o Senado faz mudanças radicais e, em contraponto, estabelece uma PEC paralela para tentar contemplar estados e municípios. Por outro lado, chega na Câmara Federal, a Câmara Federal não tem o desejo de votar a PEC paralela. E nós nos antecipamos, né? Porque o senhor já sabia de antemão que a PEC paralela não ia vingar? Eu estive em Brasília numa audiência com o presidente do Senado, com o relator da reforma da Previdência, com a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, com o presidente da Câmara Federal, e senti isso. Nós fomos todos os presidentes da Assembleia do Brasil. O que a gente via é de que não havia o desejo de votar a reforma da Previdência por parte da Câmara Federal, principalmente os governadores e deputados do Nordeste. Eles eram contrários, né, a incluir estados e municípios. Eu tive essa conversa com o governador e o governador percebeu isso também e de pronto definimos que teríamos que votar até o final do ano. Foi isso que aconteceu. Olha, é só olhar o Brasil inteiro aí, passando por dificuldade de votar essa reforma, o Paraná já um salto de vanguarda e que com a contribuição da Assembleia nós já votamos e a partir de janeiro o Estado tem uma situação confortável. E a gente teve em 2015 também uma mini reforma, né, ali na Paraná Previdência. Você acredita que esse tema é um tema que não deve voltar para a Assembleia? Ou pode ser que a gente daqui 4 anos venha a discutir de novo, de repente até o senhor está aqui também e tenha que discutir de novo? Eu acredito que não, porque essa reforma ela foi muito mais profunda. A que nós fizemos em 2015, ela foi uma meia-boca, paliativa. Apesar de que naquele momento ela era necessária, mas ela não era nada que pudesse, enfim, resolver o problema. Eu acho que essa foi mais profunda, porque essa mexeu, na verdade, em alíquotas. Essas alíquotas de 11% para 14% é que vai corrigir, né, esse déficit que o Estado tinha mensalmente e tinha o compromisso de passar para a reforma da Previdência. Ela vai cobrir esses valores, porque ela passa a crescer a receita do Fundo de Previdência. Então, eu acho que nós, nesse tema, dificilmente voltaremos a discutir,
vai muitos anos, na minha visão, é claro, mas como a vida política é tão dinâmica e a gente não pode prever o que vai acontecer amanhã, eu imagino que não tenhamos aí a possibilidade de votar muito em breve qualquer mudança novamente. Presidente, a gente teve também a invasão durante a votação, a invasão aqui na Assembleia. Em que pé está? As pessoas foram responsabilizadas, a polícia está investigando, em que situação está? Nós já levantamos todos os custos de estragos e prejuízos causados ao poder público, é dinheiro público. Acabei de assinar hoje aqui um compromisso, inclusive, com o pagamento do aluguel da Ópera do Arame. Quanto que foi? R$24 mil. Era um valor de 45, conseguimos negociar para 24. Não precisávamos, não precisávamos onde nós teríamos que votar é aqui, mas a invasão, infelizmente, não nos permitiu votar. Nós vamos responsabilizar os sindicatos, as pessoas que nós filmamos, destruindo o patrimônio público, e eles serão responsabilizados. Vamos ajuizar uma ação para ressarcir todos os valores e os prejuízos causados à Assembleia Legislativa. Doa quem doer, sem abrir mão de nada. Nós vamos discutir isso na outra invasão que houve, até acabamos fazendo os entendimentos. Nessa nós não faremos, porque é momento de chegar um basta. Esse povo tem que entender que tem que respeitar o Poder Legislativo, que é a mola propulsora da nossa democracia. E esse espaço é o espaço legítimo dos seus representantes, que foram votados por todos, independente de posição, ou elegeram para vir votar e decidir aqui. E eu não vou admitir que vândalos fiquem avacalhando, enxovalhando o nosso poder. Portanto, serão executados. A quem ou a que o senhor atribui essa invasão, essa depredação? Porque eu estava aqui, a gente viu mesmo a depredação do patrimônio público, quebraram portas, torceram portas de ferro, enfim. Ao que o senhor atribui isso? A quem? Movimento político e ideológico. Ainda esses movimentos organizados não se deram por derrotados. O Brasil mudou. Estiveram no poder por muitos anos, estabeleceram uma corrupção implacável, e não aceitam as mudanças que estão ocorrendo no Brasil e no Estado. Então, esses movimentos viviam exclusivamente às custas do dinheiro público. Vamos lá, a APP, claro, o dinheiro quem paga e banca a APP é o professor. Mas será que o professor está colhendo louros desses movimentos raivosos que a APP promove em conluio com outros invasores que sequer representam alguém da sociedade organizada? A APP tem uma receita de R$10 milhões anos aproximadamente. Não prestam contas para ninguém. Como que você gasta esse dinheiro? É claro, o dinheiro é fruto da contribuição dos professores. Eu já tenho ouvido muitos professores dizendo que vão se desligar da APP, porque ela virou um partido político. Ela não é um órgão de defesa de classe. Ela apenas faz o tumulto. Ideologicamente, são eles que estavam lá na Polícia Federal fazendo um movimento pró-Lula. Partidário, né? Partidário, mas que movimento em defesa do professor é esse? Não é, eu não posso jamais condenar professores. Eu tenho o maior respeito pelos professores, mas também não posso concordar, como nunca concordei, com a forma como a APP age, ela apenas trabalha na desconstrução daquilo que é de interesse público do Estado. E você não consegue praticamente acertar nada. A toda e qualquer conversa que se promove, sempre tem que fazer uma nova conversa, porque eles não querem concluir o assunto. Este é o estilo, é uma prática que eles aprenderam dentro da estrutura política do PT. E esse ano houve mudanças aqui na Assembleia, principalmente na questão das verbas de ressarcimento, né? O senhor acredita que essa transparência, o público, o cidadão, ele consegue visualizar isso, ele consegue entender isso? Esse é o objetivo, é transparência total. Nós nunca nos furtamos de fazer com que a Assembleia possa realmente estar aberta à sociedade organizada, a qualquer cidadão. Tem que conhecer a vida do Poder Legislativo. É dinheiro público que nós estamos utilizando. E a verba de ressarcimento, é importante que a gente diga que não é para o bem da vida do deputado, ele tem uma atividade parlamentar.
ele depende de uma estrutura financeira para desenvolver essa atividade. E hoje em dia ela está bem criminalizada, essa atividade, né? Exatamente. Precisa separar as coisas, né? Agora você tem que entender que o que é do deputado realmente para a sua sobrevivência é o seu salário. O salário é do deputado, que eu não tenho nenhuma dificuldade de falar. Um deputado ganha R$ 24.500 bruto, que sobra 18 mil e pouco. Esse salário, ele é aprovado pela Câmara Federal, sempre no início de uma legislatura. Há 5 anos não se corrige esse salário e vamos ficar até o final dessa legislatura sem correção. 8 anos sem correção de salário dos senhores deputados. E essa verba de ressarcimento, ela serve para a estrutura da vida do deputado. Ele paga a sua conta de telefone do gabinete, ele Muitas paga... vezes ele não é daqui, ele não mora aqui. Paga, exatamente, não é daqui, custeio de combustível para rodar, a manutenção do seu veículo, tem todo um regramento, inclusive referendado agora pelo Ministério Público, porque havia muito questionamento. E nós sentamos à mesa com o Ministério Público, com os procuradores do Patrimônio Público, e construímos uma nova resolução, né, para que não viesse a ter questionamento. Então, ela foi votada, referendada pelos senhores deputados. Tudo o que se fará estará no portal de transparência, a nota fiscal, o nome da empresa, onde gastou, para que os senhores paranaenses possam fazer esse processo de fiscalização. Esse ano a Assembleia devolveu aí 280 milhões, é isso? É um número recorde também, né? Eu não me lembro de um número tão expressivo assim. Foi essa a devolução? É um número histórico. Nós concluímos no dia de ontem. Devolvemos os últimos 16 milhões. Chegamos à casa de 280 milhões... Em 2019. 2019, devolvendo aos cofres do Tesouro do Estado. Aliás, a Assembleia contribuiu com um programa que se chama Paraná Mais Cidade, que é fruto da devolução desses nossos recursos, uma parceria com o governo. Esses valores serão reaplicados em todo o interior do Paraná em obras. Essas obras irão gerar empregos, vão aquecer a economia dos municípios paranaenses, que é muito importante também, né, num momento de crise como essa. Então, eu acho que nós demos a nossa contribuição, o exemplo. Se todas as assembleias do Brasil fizessem isso, o Brasil seria diferente. Porque são poderes distintos, independentes, mas que podem atuar em parceria, né? É o caso que acontece. Mas a Assembleia também aprovou um fundo, né? Que vai ser um fundo da Assembleia. Explica pra gente, então, presidente, como que vai funcionar esse fundo e se vai haver a devolução ano que vem? Não, esse fundo também foi fruto de uma discussão muito ampla aqui na casa em função de entendimentos diversos, não compreenderem a razão do fundo. O fundo tem uma contabilidade específica, diferenciada da contabilidade dos recursos abertos e livres. Ele só pode ser aplicado em inovação, em estruturas que você planeja para o exercício financeiro seguinte. Tem que haver o planejamento. Tem que ter um planejamento. Nós temos caixa. algumas propostas que nós pretendemos fazer no sentido de inovar, modernizar a Assembleia Legislativa. Vou dar um exemplo aqui. Nós temos um prédio que deve ter aqui uns 80 anos já. Se você for verificar toda a fiação que existe dentro desse prédio, ela está obsoleta. Nós não podemos sequer fazer com que possamos inovar na área de informática, porque a estrutura ela não comporta. Então são coisas que precisam ser feitas para dar celeridade, para dar economia para o Poder Legislativo também. Até a questão de espaço também, a gente vê, por exemplo, quando a gente vai acompanhar a audiência pública, né, o espaço Nós já também... temos apenas um plenarinho aqui na casa, e acontece em média 3, 4 audiências públicas por dia. Em média chegam 150, 200 pessoas. Então nós temos a ideia de poder fazer um novo espaço aqui. A gente não pode esconder isso, o espaço que possa contemplar aí novos plenarinhos para as audiências públicas, lideranças, que também não temos dificuldade de espaço para lideranças, um bom auditório para eventos, né, que ocorram aqui dentro do Poder Legislativo. Isso aqui é a casa do povo. Tudo que vai se fazer no Estado, as grandes reuniões acontecem aqui e o espaço é limitado. Então a gente desenha isso agora. Veja bem,
Isso não significa dizer que não se devolva mais dinheiro para o governo. Nós temos um parâmetro, nós vamos até um determinado valor que a gente imagina gastar. O resto fica livre para a devolução futura. Você já tem esse parâmetro? Vocês já estão conversando sobre isso? Nós devemos agora, como o resto e saldo residual que vai sobrar aqui, fora o que devolvemos ao governo, iniciar esse fundo aí com valores na ordem de 15 milhões no máximo. Claro que durante o ano, dependendo das necessidades, a gente vai ampliar. Porque também neste fundo são recursos de multas, por exemplo, que o Tribunal de Contas aplica. Eles têm que ir numa conta específica. Essas multas partem e vêm para a Assembleia. Ela é depositada nesse fundo e tem que ser aplicado dentro de parâmetros da legislação. O que o senhor espera para 2020? Eu espero um ano bastante promissor. Tenho fé, esperança. O Brasil caminha por um crescimento da nossa economia, retoma, enfim, aquilo que todos nós desejávamos. Eu acho que o grande sonho é retomar o caminho do emprego. Eu afirmo sempre que não há nada mais digno e dignificante do que ter uma carteira de trabalho assinada. Nenhum pai de família quer ser subserviente de governo. Ninguém. Eu acho que isso é uma política injusta. Aqueles que imaginam usar da pobreza e da miséria para sobreviver politicamente, na minha visão, estão fadados ao insucesso. Nós precisamos dar à nossa gente a possibilidade de crescimento no campo do trabalho, da formação de caráter intelectual. Não é uma Bolsa Família apenas dando para alimentar-se que vai mudar a vida da pessoa, pelo contrário. Nós precisamos ajudá-lo, sim, mas também colocar algumas coisas que façam que essa família cresça, que ela possa, enfim, ser útil à sociedade e independente do poder público. É o que eu imagino, emprego. Nós temos que trabalhar e é exatamente o que o governo está procurando fazer. Criar infraestrutura no Estado para implementar uma política governamental de geração de emprego, atraindo para cá investidores, que aí nós teremos um país diferenciado e um Estado diferenciado. Eu queria saber a sua opinião a respeito da reforma tributária, que é a próxima aí, que está na mira do governo. Inclusive, hoje o presidente da Câmara já montou a comissão mista que está estudando isso aí. Eles vão trabalhar durante todo o recesso parlamentar na questão da reforma tributária. Qual a sua visão de reforma tributária ideal? Bom, Alessandra, eu, além de ser político, eu sou empresário desde os 14 anos de idade. Eu tenho atividade empresarial até hoje, onde os meus filhos que hoje gerenciam. E eu tenho visão, sim, a máquina pública, a carga tributária no país é uma vergonha. Hoje o empresário ele não consegue produzir, né? O custo desta carga tributária ela sufoca o empresariado. Nós precisamos rever esses conceitos. Agora, o grande problema da reforma tributária são entendimentos diversos, né? O Brasil é muito grande. Nós temos um diferencial de Estado para Estado, de políticas estabelecidas. Eu acho que nós precisamos estabelecer uma regra única para que todos apliquem e aí você não entra naquela coisa apenas da guerra fiscal, que a guerra fiscal está matando os estados. Nós temos que ter um país competitivo, né? Que o empresário tenha segurança jurídica, que tenha uma limitação em termos de cobrança tributária, um imposto talvez único. A simplificação. A simplificação da vida do empresário para poder gerar emprego. Nós só vamos sair dessa crise se nós retomarmos o caminho do crescimento, né, que as nossas empresas possam reinvestir e gerar emprego. O que ocorre hoje, há muitos anos, vem ocorrendo no Brasil, né? Aqui no Brasil e no próprio Paraná, nós ficamos com os barracões industriais, os empregos na China. Porque a política chinesa é totalmente diferente daqui. Então, eu acho que está chegado o momento dos nossos governantes pensarem dessa forma. E eu estou acreditando no presidente Bolsonaro, apesar de todo o seu jeitão de ser, essa coisa doida que às vezes ele... Muitas declarações, as declarações, mas ele está sendo muito verdadeiro, na minha opinião. A economia está reagindo, né? Eu tenho acompanhado as falas do ministro Paulo Guedes, também tenho sentido nele um desejo enorme de acertar. E quando você busca
fazer reformas profundas, a resistência é enorme, como é no meio do segmento dos servidores públicos. Ninguém aceita perder, sabe? Então é uma resistência enorme, mas não há mais espaço para isso. Nós precisamos realmente repensar o Brasil e a reforma tributária, ela é fundamental que ocorra já. Ano que vem, 2020, tem eleição municipal, né? Muitos deputados vão participar dessa eleição. O senhor acredita que os trabalhos podem ser prejudicados ou não? Não, não teremos prejuízo. Até porque as eleições municipais hoje, com a mudança da legislação eleitoral, é tão curta. 45 dias, a campanha é pequena. E as atividades aqui na Assembleia vão acontecer com toda a naturalidade, não teremos nenhum prejuízo. É claro que quando virá a reeleição dos senhores deputados, aí já é um pouco diferente, né? Porque o deputado também está muito atrelado à vida do municipalismo. Mas não vejo possibilidade nenhuma de prejuízo. Nós vamos tocar aqui o processo legislativo com toda tranquilidade. Ok, obrigada pela entrevista, deputado. Eu que agradeço.